básico, falei sobre a questão da água, né? E eu hoje, mais uma vez, vou receber aqui, tenho a honra de receber o presidente do Sindiágua, o José Reno de Souza, também o vice-presidente, o Geraldo Quirino, e o Netovich Maia. Agora você vê, gente, esse homem vem lá do sertão de Patos, com esse nome de Netovich. Depois eu vou descobrir com o Neto que nome é esse, viu? Já ele vai dizer. Netovich Maia, diretor do Sindiágua. Por que eles estão aqui? Vamos falar sobre a medida provisória 844, de 6 de julho de 2018, sobre a privatização do saneamento básico do país. Nós abrimos essa discussão aqui há um mês passado, com a presença de Geraldo. Tinha uma outra pessoa, não era, Geraldo? Bom dia. Bom Tudo bem dia. com você? Vamos começar logo com você aqui. Vamos mudar aqui o protocolo, que o presidente aqui tem que falar antes. Né? Mas vamos mudar aqui, porque você esteve comigo há um mês atrás. Começamos falando sobre esse assunto, não foi? Você está bem? Tudo bem? Nós estivemos aqui, tudo bem, Nena? Bom dia aos seus telespectadores. Bom dia à família Cagepa. Bom dia a todo o pessoense, a todos os paraibanos. Falar nisso, você que fundou a Cagepa na Paraíba, foi? Foi, eu fundei a Apesar Cagepa. de você ser jovem, né, Geraldo? Eu sou um jovem, mas comecei na fundação da Cagepa em 1975. Né? Ele conta, e não tem jeito, é verdade. Queria que, antes de mais nada, lhe parabenizar mais uma vez por ser a nova cidadã pessoense. Isso é muito importante. E por ter também recebido a medalha, né, da cidade de João Pessoa, que isso é muito importante. O vereador Marcos Henrique e a vereadora Raíssa estão de parabéns por serem pessoas que têm tomado essa iniciativa. A questão de saneamento, nós tivemos aqui... Vamos já falar sobre esse assunto, mas eu queria cumprimentar o Zé Reno e dizer, sabe, já que você tocou no assunto da questão de título cidadão, que você estava lá presente, o Zé também estava, eu queria só lembrar que Zé Reno aqui é de João Pessoa, aqui somos sertanejos, eu, Neto e Geraldo. Então, nós sertanejos, a gente vem para João Pessoa, né, naquela luta, naquela guerra de todos os dias, todo dia a gente conquista um espaço aqui e ali, né? Assim, mas quando a gente chega diante dos pessoenses, bem recebidos, porque eu fui, recebida pela mão, e assim, sou abraçada até hoje, sou gratíssima e feliz. Eu estou em estado de graça, Zé. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Nena. Eu estou em estado de graça desde esse título de cidadã, na verdade, pessoense, essa medalha na de cidadã. verdade, eu, como aqui, nesse conjunto hoje, sou o único pessoense. Isso não é chique demais? Não, eu sou também. Pessoense e, com muita honra, quero lhe parabenizar por ter agora mais uma nova pessoense aqui conosco. Né? Então, em nome da família cajepiana de João Pessoa, sem desmerecer os companheiros do restante do estado, nós estamos aqui se acostando e dando esses parabéns para você. Seja bem-vinda à nossa capital. Aliás, você, sem receber o título, já era considerada uma pessoense nata. É verdade, porque o coração é daqui também. A gente racha assim, Conceição, é verdade. João Pessoa, enfim, eu sou cidadã paraibana, na verdade. Né? Com certeza. Neto, cumprimentar você, agradecer pela sua presença. Daqui Bom a dia. pouco a gente iniciou o debate, tá certo? Bom dia, Nena. Tudo bem com e você? Também parabéns, né? Você é da Cidade do Sol, né? Sou Cidade do Sol, Sol de Patos. Mas eu moro aqui em João Pessoa há muito tempo já. Há muito tempo, apesar de ter passado um tempo estudando fora, em Recife, também passei um tempo no Rio, mas a maior parte da minha vida tem sido aqui em João Pessoa. E seja bem-vinda, né? Obrigada. Eu quero pedir ajuda aqui a Geraldo Quirino, porque eu vou anunciar aqui a presença de um amigo meu lá do Vale do Piancó, lá do Igaraci, Zé Queiroz, não é? Estou certa? Zé Queiroz de Souza. Vamos aqui falar do pessoal que está presente, por favor. Nosso companheiro Zé Queiroz de Souza, ele é presidente do Sinterágua PB, é um companheiro nosso de luta também da Cagepa, atua naquela região do Vale do Piancó. E está conosco aqui na luta. Chegou com uma história que me escutava na Rádio Cidade de Piancó. Ele disse que eu comecei a trabalhar lá nos anos 80. Olha para aí, né? Ele está achando que eu tenho 100 anos de idade, né, Geraldo? Ele era seu ouvinte assíduo, daquelas suas programações que você tinha lá no rádio. Sim. E eu acho que a família toda, né? É verdade. O companheiro está aí. Igaraci, eu acho que todo aquele povo que você representa uma liderança, uma simpatia. Não é à toa que chegou a ser vereador lá em Conceição, né, com uma vasta
votação, você merece. Geraldo, nós estamos também com o companheiro Petrônio, que é o nosso diretor de comunicação, Petrônio Pereira. Assistência, né? E nós estamos com o âncora do sindicalismo paraibano, que é o nosso companheiro Cazé. Lutadores, certo? Guerreiros. Antônio Gomes Cazé, seu vizinho lá de Boa Ventura. Pronto, tá ali de nós. Então, o sertão aqui, desculpa aqui vocês dois que são pessoenses, mas nós estamos aqui na maioria, tá? Ei, falando sobre Igaracy, eu aproveito e dou um depoimento, porque conheço a região inteira. E Igaracy, ele é de onde você? João Pessoa. Desculpe, cometemos uma gafe aqui. O nosso companheiro Petrônio é de João Pessoa. Tem 3 a 4. Tá bom. Daniel de João Pessoa também, Daniel? Não, então, isso aqui é de Sapé, Santa Rita, né? João, Sapé. Olha, falando sobre a região do sertão da Paraíba, que é uma região sofrida, com a falta d'água, com a escassez, né, de água que é muito grande. Nasci em Conceição e o sofrimento eu sei desde sempre. E, assim, tive a oportunidade, tenho, de estar presente sempre ali no sertão. Igaracy, Aguiar, aquela região Corema, Serra Grande, São José de Caiana, a região ali, Emas, Pedra Branca, Nova Olinda, Curral Velho, falo tudo, que dá para decorar. Catingueira, vendo, né? Santa Terezinha, aquela região toda. Mas eu falando sobre Igaracy, que nós tínhamos, agora eu não sei, assim, é independente de política que eu vou falar, mas nós sofremos muito na região, eu digo nós porque meu povo sou eu também, faço parte. Com a estrada de terra, lama, poeira, e Geraldo, eu peço até perdão e assim desculpas nesse momento, para dizer que passamos a vida inteira esperando asfalto, chegar a civilização naquelas cidades, na porta de casa, e todos os governadores, os gestores que passaram, ninguém fez. Eu presenciei muitas vezes máquinas começando o trabalho, enviava para mim, eu ali comandando rádio na região, aquela ordem de serviço. Vai iniciar semana que vem a estrada de Igaracy, a estrada de Aguiar, a estrada de Coremas, a estrada de Serra Grande, a estrada de Caiana e etc. E aí eu ficava feliz, gente, Curral Velho. Tem lugar ali que para passar só de jumento, quando chovia. Vi muito mulheres grávidas, vinha para parir nas cidades maiores como Piancó e Itaporanga, que tem o hospital regional. As mulheres morriam na estrada ou tinham seus filhos dentro dos carros, nem precisava mais ir para o hospital, voltava para casa, nos braços. Lama, poeira e tal. E aí, um cara chamado Ricardo Coutinho assumiu o governo. Eu tenho a obrigação de dizer isso. Independente de quem está aqui no debate, é bom que feche em mim. Um cara chamado Ricardo Coutinho assumiu o governo. E quando ele assumiu o governo, todo mundo tinha coleção de ordem de serviço na mão daquelas estradas. Ninguém fez. Eu vou dar, só para não ser injusta, é a cidade de Santana de Mangueira, foi a única estrada feita por Cássio Cunha Lima, e Emas foi por Zé Maranhão. O resto, todos ali, foi Ricardo Coutinho. Ele ainda achou pouco, ainda fez ali, ligando Santana de Mangueira a Manaíra, achou pouco, ainda ele fez uma estrada de Pedra Branca para Nova Olinda, e a estrada que liga ali, que hoje é federal, Patos, foi federalizada de Patos até Santana dos Garrotes, e depois, Patos até entrada de Pedra Branca foi federalizada pelo deputado federal Wilson Santiago. E o resto foi quem? Ricardo Coutinho. Isto é reconhecimento de trabalho, independente de política. Acho bom quem achar, acho ruim quem achar. Eu digo isso onde vou. Então, assim, eu nem votei em Ricardo Coutinho no primeiro turno, quando ele foi, na primeira eleição dele. Eu nem votei. Eu estava apoiando outro candidato e ajudando e trabalhando. E quando acabou a eleição que Ricardo se elegeu, ele começou a fazer o que ninguém fazia. E aí eu fui para o rádio dizer, nem votei em Ricardo Coutinho, mas parabenizo, porque essa sou eu. Esse é meu estilo de jornalismo, o jornalismo sério. E é isso que eu faço a minha vida toda. Então, já estou velha, né? 30 anos de jornalismo agora, ano que vem, 2019, né? Que eu comecei em 89 em Cajazeiras, né? A responsabilidade de Gutenberg Cardoso, isso é outro assunto. Mas, olha, parabenizo o Ricardo Coutinho. Posso falar dele livremente, porque ele não é candidato a nada. Não é candidato a nada. Não quis ser senador da República, mas Ricardo Coutinho, parabéns. Parabéns pelo que o senhor fez, pela nossa região, nosso Vale do Piancó. Porque Zé Queiroz chega aqui e me inspirou, falando sobre Igaracy. Né, Zé? Obrigado pela presença. Na próxima você é meu entrevistado. Agora eu vou falar sobre outro assunto. Nós temos no Vale do Piancó a questão do rio Piancó poluído, essa questão das pessoas, das cidades que jogam esgoto dentro do rio. A gente, o SOS Rio Piancó é uma luta muito grande. Aí a gente entra na área do saneamento básico. E Geraldo é uma pessoa que eu tenho um contato sempre, meu amigo, ele e Rita, são 2 irmãos que eu tenho.
Assim, tenho o prazer também de estar agora me aproximando de Zé Reno e de vocês do Sindiago, o trabalho que vocês fazem. Vamos dar início agora ao debate sobre a medida provisória 844, que cada 6 de julho, né? E eu quero saber como é que está essa discussão sobre a privatização do saneamento básico. Se vocês são a favor, qual a importância que tem isso? Se vocês são contra, qual é o papel do Sindiago nessa questão? Qual é a luta sobre essa questão do saneamento básico, Geraldo? Você já pode começar, daqui a pouco a gente segue aqui com os meninos. Eu queria só fazer um registro. Pode, e registre e corrija se eu disse alguma coisa errada também. Eu sou santelenense. Ah, é? Sou nascido no município de Santa Helena, cidade ali ao lado de pequena, Cajazeiras, né? E sou cajazeirado porque morei 22 anos em Cajazeiras também com muita honra. E é cajazeirado, né? Nena, esse problema da medida provisória é mais um golpe que o governo federal está dando na sociedade brasileira. Sim. Né? A privatização não interessa a nós que fazemos o movimento sindical, nem interessa a sociedade. A mais prejudicada é a sociedade e, principalmente, as comunidades mais carentes. Né? Isso não tem o endosso nem de nosso, como dirigentes, nem tampouco deve ter endosso por conta dos consumidores como um todo. Né? A medida provisória foi lançada de forma sorrateira, num dia de jogo da Copa do Mundo, quando estava todo mundo olhando a telinha, o governo, como ele trabalha, um governo ilegítimo, trabalha de forma sorrateira, lançou a medida provisória que prejudica o povo. Sei. Mas nem por isso a gente vai ficar quieto, nós estamos aqui exatamente chamando a sociedade, as sociedades mais periféricas, a sociedade menos favorecida, para se engajar nessa luta do sindicato e dos movimentos sociais, no sentido de combater essa medida provisória para ela não ir à frente. O que a gente precisa? Precisa que a sociedade entenda que as companhias de saneamento em todo o Brasil, elas foram criadas para prestar também um serviço social. Tanto que água é vida, água é saúde pública, esgoto coletado e tratado é saúde pública preventiva. E pode até dizer assim, quem estiver ouvindo, mas a Cagepa vende água, vende, porque ela tem que fazer a manutenção do sistema. Ela não vende água com a intenção primeira de ter lucro. E mesmo assim, quando obtém algum resultado, ela reinveste em novas redes de distribuição, ela reinveste em motores-bombas novos, ela reinveste em esgoto sanitário. Então, não é diferente da iniciativa privada, se porventura Deus nos livre de vir, que ela vai fazer o seguinte, vai pegar esse lucro, vai esganar a população com tarifas altas e vai pegar esse lucro e dividir com os seus sócios. Isso é que é o perigo grande. E não vai reinvestir em novas redes de água, nem em rede de esgoto. É um perigo muito grande, sem contar que a gente vai ter uma elevação de tarifa sem sombra de dúvida. Por quê? A gente tem um exemplo aqui da Energisa, a antiga Saelpa. Quem é que pagava energia no período que era Saelpa e como é que está as taxas de energia hoje? Então, nós queremos já fechar aqui essa entrada inicial dizendo o seguinte, dia 30, já fazendo um convite, dia 30, agora de agosto, nós vamos ter uma mobilização, vai ser na frente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, os deputados de todos os partidos, de todas as cores, estão convidados, estaduais, federais, os vereadores, estão sendo convidados para lá, né? Vai ser no parlatório do Poder Legislativo, e toda a comunidade pessoense da região e de onde puder vir, está sendo convidado para lá, para a gente discutir esse assunto, que é muito grave e afeta principalmente o povo mais carente. Zé Reno, sobre essa questão, tudo que você acha sobre essa questão da privatização, sobre a questão do saneamento básico, cuidado, porque assim a gente vê sobre privatização, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. Nosso país está assim, né, de cabeça para baixo, com tudo que vemos, com esse governo, que a realidade é essa, que não agradou. Eu acho que só agradou eles próprios, do grupo que trabalha junto com o presidente da República, porque se for pedir opinião no país, a gente sabe a situação que é. Eu queria sua opinião sobre essa questão da medida provisória, sobre a questão da privatização. Pois é, Nena, mas vamos né? puxar aqui um pouquinho. Sim. Quando você toca na questão do Ricardo, que ele teve a coragem
tirar esses vários municípios do atraso, como é chamado, essa questão da pavimentação, nós também temos aqui que agradecer a ele, governador, o cuidado que esse governador, convém salientar muito bem isso aí, teve com a questão do saneamento no estado da Paraíba. Não é verdade? Ele tomou para si uma empresa praticamente falida, essa que é a verdade, que é a Cagepa, quando, na gestão do Ricardo Coutinho, quando ele assume o governo do estado, a empresa estava de mal a pior. Então, o governo teve o cuidado, passou 4 anos da sua gestão investindo 6 milhões de reais mês, e a empresa hoje é uma empresa enxuta, uma empresa que reinveste, faz o seu reinvestimento nos vários municípios do estado, e o trabalhador da Cagepa hoje é um trabalhador motivado, porque quando a gente está tratando da questão da privatização, a gente não pode esquecer o que foi no passado, essa questão. Governos que passaram por esse estado não tiveram o devido cuidado de olhar para o saneamento com a responsabilidade que deve. E aí o governo tem que salientar isso aí. O governo Ricardo Coutinho, realmente, ele está tratando dessa questão. A exemplo disso, quando houve o golpe e o Temer publica uma matéria, já colocando as empresas de saneamento para estudo no BNDES, no Brasil, convém salientar aos telespectadores, que no Brasil, o primeiro gestor, governador de estado, que se contrapôs a essa questão da venda de uma empresa de saneamento, foi o doutor Ricardo Coutinho, juntamente com os trabalhadores, de um modo geral, e convencendo a população de que não é o caminho da privatização que vai resolver o problema do saneamento básico no país e no estado. Essa medida provisória, 844, que já foi colocada aqui pelo companheiro Geraldo, é ditada no calar de um jogo, e está aí agora para ser votada, é um desmonte não só do saneamento no estado, mas no Brasil como um todo. Então, é preciso o senhor, a senhora que está nos escutando, está nos vendo, participar, entrar nessa luta. Vamos dizer não a essa medida provisória. Temos uma frente parlamentar trabalhando no Congresso Nacional, e aqui eu faço o apelo a toda a sociedade paraibana que chegue junto do seu deputado federal, porque são eles que vão ter a responsabilidade de aprovar ou não essa medida que está em vigor. E a gente não pode deixar isso avançar. Já basta o pré-sal, já basta a Telebrás, já basta a questão do congelamento dos investimentos por 20 anos, na saúde e na educação, e por aí vai. Então, chegou a vez do saneamento. E tem mais um detalhe. Mesmo se o governador quiser ter a força para não ir adiante com essa questão da privatização, a medida provisória que está em vigor tira essa autoridade. Tira a autoridade dos prefeitos. É uma coisa absurda. Então, o senhor, a senhora, mais uma vez, a gente pede encarecidamente que chegue aos deputados federais. Eles vão ter a responsabilidade, nesse momento, de modificar essa questão. Senão, a gente não sabe o que é que vai acontecer, principalmente aquele e aquela cidadã que está morando nos rincões mais distantes da capital paraibana. Vamos agora com o Neto. E aí, o que é que você acha de tudo isso? Olha, isso nós poderíamos analisar. Um bom dia aos telespectadores. Esse é um assunto extremamente grave. Eu diria gravíssimo. Porque a água é vida, a água é saúde pública, a água é medicina preventiva. Então, fazer o saneamento básico é dever de Estado. É por isso que nós encaramos que fazer saneamento, como obrigação do Estado, vai levar à melhora de qualidade de vida da população. Então, isso, quando se tenta privatizar um setor de saneamento, é que não se tem uma visão social e de saúde pública e de dever de Estado.
O governo federal, ao tomar essa medida, foi de uma irresponsabilidade sem par e de uma medida impatriótica. Primeiro, porque hoje o regulamento, a lei que regulamenta o saneamento, a Lei 11.445, ela foi amplamente discutida nos municípios, nos estados, com as conferências das cidades, até se tornar lei. Então, ela foi discutida amplamente pela sociedade. No período anterior a essa discussão dessa lei, que ela foi aprovada no governo Lula, né, no dia 5 de janeiro de 2007, o setor de saneamento já tinha sido ameaçado de privatização no período Fernando Henrique Cardoso. Naquela época, assim que assumiu o governo, em 95, imediatamente no mês posterior, quando fez uma medida de desestatização da economia, quebrou o monopólio do petróleo, do setor de telecomunicações e de energia elétrica, José Serra, que era senador, fez um projeto de privatização do setor de saneamento. Houve uma articulação muito grande do movimento sindical no país, levando a população, e nós conseguimos, através de uma luta, derrubar esse projeto de lei. Chamava-se o Projeto de Lei 266. Em seguida, veio a lei, uma nova lei tentando privatizar, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, a 1147. Nós também fizemos uma exposição para a população, uma discussão com a população, e aí nós conseguimos também derrotá-la. Aí veio um terceiro projeto, que foi exatamente um projeto já no governo de Lula, discutido com os movimentos sociais, com a população, amplamente com os municípios. Houve uma discussão ampla, democrática, e aí foi aprovada essa lei que regulamentava o saneamento. Pois é, essa lei hoje ela protege o saneamento e deu condições a que investimentos fossem feitos e que houvesse uma expansão, tanto da universalização do setor de água, como do setor de saneamento. Então, é importante para a qualidade de vida da população que a gente preserve essa regulamentação. E essa lei, e essa medida provisória, que não é lei, não é nem decreto-lei, que ele não quis discutir através de um decreto-lei, simplesmente ele impôs na calada da noite, pensando que a emoção da Copa levaria a esconder essa ação nefasta que ele estava fazendo. Ele teve a infelicidade de que o Brasil foi derrotado. E como o Brasil foi derrotado, saiu da luminosidade. Saindo da luminosidade, o que ele estava fazendo de estranho, né, e de perverso em relação à sociedade apareceu, que foi exatamente no dia 6 de julho. Então, essa medida provisória, ela prejudica a sociedade, desmancha, desestrutura as empresas de saneamento, acaba com a universalização dos serviços, os acessos das populações pobres ao setor de água e ao setor de saneamento. Então, é importante, por demais, que a população brasileira se articule, se associe, compareça, participe dessa luta para que a gente possa derrotar essa medida provisória. Olhe, é uma das medidas provisórias mais nefastas que o governo do Temer fez. Agora, não é estranho, não. No dia que ele assumiu, ele já assinou uma medida provisória contra o setor de saneamento. No dia que ele assumiu, que foi no dia, se eu não me engano, no dia 12 de março de 2016. Ele já fez uma medida provisória, 727. Mas essa medida foi imediatamente derrotada. Ele já trouxe pronta. Ele, ao assumir, ele já trouxe pronta. Porque é difícil, é complexo você discutir uma regulamentação do setor de saneamento. Envolve muita discussão, envolve a saúde da população, envolve a vida da população. E foi durante muitos anos que nós discutimos para aprovar a Lei 11.445, que está em vigor. Então, numa medida, numa simplesmente canetada, antidemocrática, exatamente fundamentada no golpe que ele foi projetado, que ele fez isso. E agora, não bastasse, derrotado na primeira vez, tentou mais uma vez. Ora, para mostrar o absurdo do que é uma medida desse tipo, a Europa todinha, que é onde se diz que existe uma civilização mais adiantada, que é a fonte de onde saiu as concepções capitalistas, onde fez a primeira industrialização na Inglaterra, a Europa todinha voltou a restatizar, está voltando a restatizar a parte de água.
Por quê? Porque os investidores que se apropriaram das empresas de saneamento lá na França, na Alemanha, em Bruxelas, são exemplos, em quase todo, inclusive com uma pesquisa já agora na Inglaterra, 76% da população se manifestou na Inglaterra, que é onde se mantém ainda uma matriz de privatização. O resto, a Europa todinha, está voltando a reestatizar a parte de água, porque sabe da importância. E não houve compromisso das empresas privadas de cumprir suas metas. Eles não se importam com as populações pobres, eles são gananciosos na elevação de tarifas, eles não fazem manutenção dos serviços, não qualificam os serviços e não investem o lucro na empresa de saneamento. Eles passam o lucro para as matrizes, para os acionistas, sob a forma de dividendos, e não fazem o reinvestimento dentro da própria empresa de saneamento. Então, eles não têm condições de expansão. E as populações pobres, além do mais, não tem uma discussão de transparência. Não existe um órgão regulador que possa dizer assim, olha, essas são as metas, nós cumprimos isso, nós não cumprimos isso, nós não fizemos isso porque não era possível. Eles não discutem. E por isso, por todas essas razões, a Europa votou a reestatizar 275 empresas que havia dentro da Europa. Agora, no Brasil, que é um país pobre, você imagina, um país que ainda está em desenvolvimento, que a população, a grande parte da população ainda sofre doenças, está voltando agora o sarampo, está voltando... infelizmente é verdade. Várias doenças que tinham sido eliminadas, está sendo voltado. A gente precisa defender a saúde pública, defender a água como uma necessidade e dever de Estado. Olha, tem algumas pessoas enviando mensagens aqui no WhatsApp para falar sobre... São estudantes. A nova geração pediu para falar um pouco sobre saneamento básico. Eu queria só dar uma explicada para eles compreenderem, porque no debate a gente fala do assunto em si, da medida, mas para eles compreenderem a importância do saneamento básico, pesquise. Tem gente até defendendo TCC já em cima disso. Olha, saneamento básico, pessoal. Eu até leio aqui de um portal do governo federal, eles postam uma coisa, mas vivencia outra, que é a realidade, né? Saneamento básico é a atividade relacionada ao abastecimento de água potável, manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico visando a saúde das comunidades. Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças. Isso é muito importante. A gente sabe que a mortalidade infantil, né, já foi muito grande por causa disso e ainda continua sendo. Temos que tentar melhorar a qualidade de vida da população. Também a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei de número 11.445, de 2007, como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Olha, gente, eu estive no estado do Maranhão e fiquei impressionada com tantas cidades com esgoto a céu aberto. E o estado do Ceará também tem disso, viu? Eu sou ali da cidade, não sou de estar falando mal de cidade de ninguém, mas eu acho que os governantes deveriam priorizar, né, essa questão. E vocês acham... tem que ter um investimento, né, Geraldo, em relação a essa questão. Mas, olha, a cidade de Bacabal, no Maranhão, é um exemplo triste em relação a isso. Eu fiquei impressionada. Eu estive lá recente. Eu tenho um irmão que mora lá há 20 anos. E eu fui por 2 vezes. Eu fui há 10 anos atrás e fui novamente, esse ano passado. E eu cheguei e não mudou muita coisa, não. O que mudou é que aumenta. A cidade aumentou, está enorme já, a população bem maior, duplicou, mas esgoto a céu aberto, você amanhece o dia pisando em esgoto. Inclusive crianças brincando ali. E a gente, né, Geraldo, você pode até... o nosso país deveria ter uma noção maior em relação aos governantes, né? Entender. Sim. Pode falar, depois eu venho para Zé Reno, só para a gente controlar aqui o tempo. Exatamente, Nenda. Você está altamente antenada com relação à questão de esgoto sanitário, saneamento básico como um todo, né? Que é abrangente. Muita gente, os estudantes que estão aí
interagindo. Tentando entender o que é saneamento básico, Saneamento básico é uma coisa muito ampla, não é uma coisa restrita. Ele é saúde pública preventiva, ele abrange todos esses itens que você falou aí. Não há realmente uma atenção que merece a sociedade brasileira, a sociedade paraibana, com relação à questão de investimento em saneamento básico. Tem melhorado, sim, principalmente no nosso estado, recentemente. Está melhorando bastante, né? João Pessoa já tem um índice de coleta de esgoto sanitário bastante elevado. Eu acho que, talvez pode me corrigir, que ele está mais por dentro dos dados, mas eu acho que chega já a mais de 70%, e Campina Grande está perto de 100%. Então, tem um índice bom nas duas maiores cidades. Agora, falando na questão de privatização, é onde vem o perigo, que já é ruim o investimento com as companhias de água, que têm a natureza, foram todas criadas com a natureza de reinvestir. Imagina a iniciativa privada que tem a natureza de fazer dividendos, né? Você citou Bacabal, mas na década de 90, na onda privatista de Fernando Henrique Cardoso, nós não tivemos a sorte com Manaus. O restante dos estados logramos êxito, não privatizaram. Mas Manaus foi privatizado. A estudantada, os companheiros os acadêmicos, olha aí no Google, vocês vão ver que é o pior índice de coleta de esgoto, é o pior índice de distribuição de água, é o sistema pior que tem, talvez, eu não vou arriscar, mas talvez da América Latina. É vergonhoso a prestação do serviço da empresa privada lá em Manaus. Então, por isso que nós temos cacife para chamar a população a se contrapor a isso. Nós não podemos deixar que saneamento básico, que água tratada, que esgoto coletado e tratado, vire moeda de troca para o capital financeiro nacional e internacional. Porque as populações mais pobres vão ficar sem o serviço e aquela população que ainda tiver o serviço vai pagar muito caro. Manaus é um exemplo. Então, vou aqui reiterar o convite, o Sindiágua PB está na luta, estamos alertando, inclusive, a população. Nós estamos em ano eleitoral e a gente sabe perfeitamente que está na mão dos deputados atuais, que até janeiro ainda estão lá. Essa medida provisória, se ela virar lei, ela já está em vigor. A gente tem que chamar bem atenção. Essa medida provisória 844 de 18, ela está em vigor. Significa dizer que se chegar o capital e abocanhar o setor de saneamento na Paraíba ou em qualquer estado da federação, leva. É muito perigoso. Agora, muito mais perigoso é se a população, se nós deixarmos que os deputados e os senadores votem essa medida. Nós temos que chegar e dizer, não vote essa medida, porque essa medida é nefasta, ela faz mal à população, e principalmente à população mais pobre desse estado. Isso é que é importante. E dia 30, vou reiterar, dia 30 nós estamos numa mobilização, não é uma mobilização dos trabalhadores da CAGEPA, é também dos trabalhadores da CAGEPA. Essa questão é uma questão social. Os trabalhadores da CAGEPA, através do sindicato, do Sindiágua PB, estão sendo mobilizados, mas essa mobilização é da sociedade, até porque nós também fazemos parte dessa sociedade que vamos ser prejudicados com o desserviço do serviço privatizado, e nós temos que ter cuidado com isso. A nossa luta é envolver a sociedade, é dizer o perigo que vai ter, a questão do subsídio cruzado com a privatização não vai existir, ou seja, os grandes municípios pagar o serviço daqueles municípios que não arrecadam o suficiente para pagar as despesas do serviço. A função social da CAGEPA e das outras companhias de água dos outros estados é muito importante para a sociedade e a gente não pode deixar isso ir por terra. E dia 30 vai ter um ato dizendo aos políticos, ao poder público, dizendo a todos os que podem que a sociedade não aceita ser privatizada. Vou reiterar que o governador Ricardo Coutinho está fazendo sua tarefa como governador, chutou o pau da barraca do BNDES, dizendo que não tinha a CAGEPA para
para privatizar, para entregar o capital privado, está sustentando o TACO até o dia 31 de dezembro, que é o último dia do governo dele, e ontem, para nossa felicidade, ele reiterou isso lá no ato público, e a gente agradece aqui de público ao governador do estado por ter feito isso pela sociedade paraibana. Fez também pelos funcionários da empresa, que são os nossos associados, são os nossos companheiros. A gente também, internamente, corporativamente, agradecemos. Mas fez muito mais pela sociedade paraibana, garantindo um serviço essencial à vida do povo, da população, e um serviço que é saúde pública preventiva, nós não podemos brincar com isso. O saneamento básico, ele previne a saúde. As secretarias de saúde do estado, dos estados, eles fazem a correção. O serviço feito pela CAGEPA e pelas companhias de água de todo o Brasil, ela faz saúde pública preventiva. Ela impede que as pessoas adoeçam. Então, isso é muito grave, a gente precisa prevenir, viu, Ana? Obrigado. Zé, só sobre essa questão da importância, né, do saneamento básico para a saúde em si, né? Porque a luta é grande para evitar a privatização, né? É verdade. Olha, veja bem, a fala do companheiro Neto, juntamente com a fala de Geraldo, ela já traduz realmente o perigo que a sociedade brasileira corre se por acaso, e a gente torce que não aconteça, essa medida provisória seja aprovada, não é verdade? Pois bem, só para o senhor e para a senhora que está nos vendo, para trazer a miúdo essa questão, os malefícios que vai ocorrer se, no caso, a CAGEPA, que é uma empresa estatal paraibana, e dos 223 municípios, ela atua em mais de 90%, né, no estado, existe um programa dentro da empresa chamado Tarifa Social. Nesse governo, essa tarifa social, que ela abrange todos aquelas pessoas que fazem parte dos programas sociais do governo federal, eles estão inseridos nesse programa. É uma taxa diferenciada, muito baixa, e que o governo, mostrando o seu interesse e a sua preocupação com relação à prevenção, porque a gente tem que colocar também essa questão da prevenção, não fazem 6 anos que essa tarifa não é reajustada. Então, veja bem como é que funciona essa questão. A outra questão é o subsídio cruzado. O que é que significa isso? Eu estou falando numa linguagem mais esclarecida para que o telespectador, a telespectadora que está lá na ponta, aqui em João Pessoa, a água tratada de boa qualidade, e que aí também você tem esse mesmo tratamento, se por acaso essa empresa vier a ser privatizada, e aí o seu município corre esse risco de perder esses benefícios. Isso é importante. Então, além do malefício que vai trazer na questão da prevenção de doença, né, porque a empresa ela capta, ela trata e distribui, né? E aqui já foi falado que a empresa não vende água, ela cobra os serviços. Ela cobra os serviços, porque ela tem que ter investimento para deixar a água de boa qualidade para a sua distribuição. Então, é imprescindível que toda a sociedade se envolva nessa questão, traga para si essa responsabilidade e vamos dizer não à medida provisória 844/2018. Como já foi frisado aqui, se nós não tivermos essa ousadia, essa coragem de, agora no dia 27, que o presidente do Senado Federal, o Eunício, está para colocar essa medida provisória em votação, e se ela passar e se tornar lei, então, gente, nós vamos sofrer, e muito, nessa questão. Porque a iniciativa privada, ela não vai se preocupar com Santa Helena, ela não vai se preocupar com Igaracy, ela não vai se preocupar com municípios que não dão rentabilidade. Ela só vai se preocupar com os grandes centros, que é João Pessoa,
que é Campina Grande. E veja bem, esse subsídio cruzado que a gente coloca aqui é que dá essa sustentação para que os municípios, o restante dos municípios paraibanos, tenham o tratamento adequado, a distribuição de água adequada e água de boa qualidade. Isso acaba. Não tenha dúvida que isso acaba. Além do mais, a água ela vai se tornar muito cara. E aí, eu quero dizer para você e para a senhora que a CAGEPA ela disponibiliza na tarifa normal 10 mil litros de água. 10 mil litros de água tratada, hoje, ao preço de quase R$ 68,00. Com esgoto. Bem lembrado aqui pelo colega Neto Alvim. Então, R$ 37,50 sem esgoto e R$ 68,00 com água e esgoto. Você acha que a iniciativa privada, assumindo o comando dessa empresa, eles vão continuar com esse benefício? Não vão. Então, é de grande responsabilidade que aqui nós estamos conclamando a sociedade brasileira, paraibana inclusive. Vamos juntar cada um deputado. E aqui faço o alerta. Não é só os deputados federais e os senadores da República que representam nós paraibanos. Os deputados estaduais que estão envolvidos também nessa questão têm a responsabilidade de chegar junto. Para isso, é o que já foi dito aqui, temos que colocar muita força nesse movimento que vai chegar agora no dia 30. Então, a gente precisa, mais do que nunca, diga não à medida provisória 844, que desmonta o saneamento como um todo no Brasil e na Paraíba. Neto, sua opinião sobre essa questão, porque eu sei que você está aí já, a gente fala assim, eu sinto que você está, a sua cabeça fervilhando de coisas, porque você também lida tanto com isso. A gente sabe que se todo mundo discutisse esse tipo de assunto, a coisa seria diferente. A TV Mais tem esse diferencial, a gente promove debates justamente para as pessoas tomarem conhecimento do que acontece com um assunto de tanta importância como é o saneamento básico, privatização. A gente percebe também que outros meios de comunicação não abrem muito espaço para isso. Não sei se vocês sentem falta disso. Aqui a gente abre debate, discute. Aqui eu quero mandar um abraço aí para o Cláudio, que está nos vendo na cidade de Patos, parabenizando vocês, e o programa também, né, com essa questão aqui na cidade de Cajazeiras. Estamos chegando em Cajazeiras também, e um canal exclusivo, né? E também através das redes sociais, o Facebook está bombando aí, o pessoal visualizando a gente agora. E também no Vale do Piancó, viu, Zé? Lá na cidade de Garaci, Serra Grande, e aí o pessoal lá de Curral Velho também, Santana de Mangueira e dos Garrotes nos vendo. Abraço a todos vocês aí. Cosma Gambarra, a Daniele, todos, o Paulo, a Cláudia e a Ana Carla, no Vale do Piancó, nos vendo através do Facebook. Mas aí entra você falando sobre tudo isso, que eu sei que você também tem um conhecimento muito forte nessa área do saneamento básico. Olha, eu acho que a TV Mais está de parabéns, porque isso é uma discussão democrática, isso é uma discussão importante para conceder informações, transmitir informações para a sociedade, para fazer a sociedade participar, e isso faz parte do que a gente almeja como controle social da existência das empresas. Veja bem, a questão da água, não é só a questão da água que é grave, não. É a obrigação do Estado, é a obrigação da União fazer o investimento em saúde pública. E fazer o investimento em saúde pública na água, no saneamento básico, é de vital importância para garantir a saúde da população. Para você ter uma ideia, das últimas estatísticas que nós temos ainda, 68% das internações que ocorreram em São Paulo, nos hospitais, nos atendimentos de primeira urgência, eram oriundos de necessidade de se fazer saneamento básico. Necessidade de fazer saneamento básico. Eram doenças difíceis, com água potável e coleta de esgoto, você tinha condições de evitar que houvesse essas internações. Então, é uma medicina preventiva. E a evolução, a necessidade de fazer investimento em saneamento é obrigação do Estado, da União e dos municípios, principalmente da União. É pena que o governo que a população tem pouco desconhecimento da importância dessa privatização que está ocorrendo aí quanto à questão da Petrobras. A Petrobras,
o governo federal renunciou ao pagamento de imposto quando ele leiloou, quando ele entregou as grandes jazidas de petróleo ao capital estrangeiro. Ele renunciou ao pagamento de imposto de R$1 trilhão. Olha, R$1 trilhão. Abriu mão do pagamento de impostos. Abriu mão do royalties, da transferência de tecnologia de exploração em águas profundas. Veja bem, quando ele abriu em R$1 trilhão, e ele disse que não tem dinheiro para empregar em saneamento, e que para você fazer o saneamento nesses 4 pontos básicos, que é água potável, coleta e tratamento de esgoto, coleta do lixo, transporte e tratamento do lixo, isso, eles fazem uma previsão de 20 anos de investimento de 430 bilhões. Ora, o governo renunciou, isso em 30 anos, o governo renunciou a um pagamento de imposto por empresas privadas na exploração do petróleo de R$1 trilhão. Eu quero segurar isso aí, você vai continuar daqui a pouco esse comentário. E a gente pede agora a chamadinha das eleições de 2018, que é aqui, na TV Master. Vamos ver. Eleições 2018 na TV Master. Oferecimento: Hospital Memorial São Francisco. Referência em cardiologia. Execute. Pensou em imóvel? Pense e execute. 2107-0101. Protege. Soluções em segurança. Hospital Nossa Senhora das Neves. Cuidando de você 24 horas por dia, todos os dias. Raíssa Importes, Avenida João Câncio, Manaíra, Tambiá Shopping e Mangabeira Shopping. Nord Hotéis, a sua rede de hotéis. Rocha Compensados, muito além da sua imaginação. Hospital Residencial, o melhor da assistência no conforto do seu lar. Shopping Carro Legal, grandes marcas com mais de 500 veículos. Oficina Maranello, reconstruindo seu veículo, restabelecendo sua liberdade. Água mineral Platina, natural como sua sede. Supermercado da Limpeza, 16 anos de excelência. O Hospital Memorial São Francisco oferece atendimento 24 horas em cardiologia, com tecnologia especializada e excelência no atendimento. Referência em cardiologia, o Memorial está sempre pronto com uma equipe capacitada para atender os casos mais complexos da medicina cardiovascular. A experiência de 40 anos de serviços prestados atesta o que todos já sabem. O Memorial é referência em saúde no nosso estado. Hospital Memorial São Francisco, referência em cardiologia. Avenida Rui Barbosa, Torre. Pense no verde no ponto oriental, águas mornas e um grande e lindo litoral. A cidade cresce pra vida melhorar, com orgulho João Pessoa é meu lugar. João Pessoa é o meu lugar. A Protege Segurança oferece o que há de mais moderno e eficiente na prestação de vigilância eletrônica. Equipe de monitoramento 24 horas por dia. A portaria virtual, produto de elevado nível tecnológico. É capaz de visualizar, acessar e realizar comandos remotamente da central de operações, com pessoal treinado e capacitado. A equipe conta também com patrulhas de apoio externo, pronto para qualquer atendimento. Protege Segurança, 3512-9964. Lesão, febre, falta de ar. Não importa a dor quando o sintoma pede urgência. Urgência e emergência do Hospital Nossa Senhora das Neves. Com UTI e centro cirúrgico 24 horas. Equipe presencial de médicos clínicos, ortopedistas, pediatras, cardiologistas, anestesistas e radiologistas prontos para lhe atender. Urgência e emergência do HNN. Cuidando de você 24 horas por dia, todos os dias. Responsável técnico Dr. Mamed Moura, CRMPB 6002. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung.
nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need. Love is all you need. Ha. Love is all you need. Love is all you need. Você está precisando de móveis novos? Aqui na Rocha Compensados, você encontra sofisticação e infinitas possibilidades. Venha conhecer o novo showroom da Rocha Compensados e encontre as melhores ideias para o seu novo projeto. Aqui na Rocha, eu encontrei todas as soluções para o projeto dos meus móveis. BR 230, Estrada de Cabedelo, 30 44 5555. Saúde tem que ser prioridade. O melhor home care com mais de 15 anos de experiência. Hospital Residencial. A estrutura de um hospital no conforto do seu lar. Com atendimento médico 24 horas para urgências e emergências. Realização de curativos e administração de medicamentos. Internação domiciliar completa. Hospital Residencial. O melhor da assistência e internação domiciliar. Acesse hospitalresidencial.com.br. Shopping Carro Legal. Grandes marcas com mais de 500 veículos, estrutura ampla e segura, Detran no local. Excelentes oportunidades e com facilidade na negociação. Não fique rodando por aí. Venha para o Shopping Carro Legal e saia com o carro dos seus sonhos. Shopping Carro Legal, 2107-0800. Você sabia que a NET tem a banda larga mais rápida do Brasil? É comprovado. Peraí, se a minha internet é mais rápida, você é a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET, comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você, 120 mega pra quem é de João Pessoa. Multitela é NET. E atenção, pessoal, segunda-feira temos debate na Master. Sabe que isso aqui é padrão, é top, né? E olha só, chegou a vez do encontro dos candidatos a vice-governador. Segura Paraíba. Mais um grande confronto e debate de propostas para a Paraíba na sua TV Master. Segunda-feira que vem, se ligue, convide todo mundo para sentar no sofá ou então pegar o seu smartphone, esteja onde estiver, para ver a Master, porque vamos estar aqui ao vivo nesse debate com os candidatos a vice-governador da Paraíba. Vamos à chamadinha. Depois do grande sucesso do debate Master entre os candidatos a governador, agora chegou a vez dos candidatos a vice. Adjane Simplício, Bruno Roberto, Emanuel Candeia, Lígia Feliciano e Micheline Rodrigues. Com o jeito master de debater a Paraíba. Mediação, Alex Filho. Segunda-feira, dia 27, às 9 da noite. Ao vivo em todo o sistema master de comunicação.
E agora eu retorno com esse debate maravilhoso, mas lembrando que segunda-feira vamos estar prontos para assistir esse debate. Vimos o debate segunda-feira dos candidatos a governador, todo aquele confronto, né, o moído, aquelas propostas, né? Enfim, faz parte, estamos no período eleitoral e claro que o povo quer saber o que cada candidato tem para oferecer, né, sendo eleito nas próximas eleições de 7 de outubro. Então, é ouvir as propostas, mas tem é essencial. Antigamente, as pessoas nem se davam conta de que a importância que tem um vice, né? Então, assim, aí a TV Master sai na frente, convida para o debate segunda-feira que vem com os candidatos a vice, que é muito importante, é primordial, porque o vice tem que participar ativamente aí da campanha, não é só uma coisa ali, um bibelô, um enfeite, não. Vice tem importância, sim. Então, quando você vota no candidato, na cabeça de chapa, leva quem vai junto também, um pacote, né? Vai o vice. Tivemos esse problema, inclusive, pessoal, no Brasil, onde votamos na presidente e levamos no pacote um vice-presidente, que hoje é o presidente do Brasil. Então, temos que nos atentar com a questão do candidato a vice. E é por isso que a marcha sai na frente e traz o debate dos candidatos a vice-governador. Portanto, vamos estar aí ouvindo atentamente para saber quem é quem, quais são as propostas desses candidatos, esses que estão ali ao lado dos candidatos a governador Paraíba fora. Mas vamos voltar aqui para o doutor na área ambiental, não é? Neto Witt, que eu ainda estou engenheiro sanitarista. Mas você é engenheiro sanitarista? Não, sou engenheiro civil e biólogo. E biólogo, né? Sou engenheiro civil e biólogo. A sua preocupação tem algumas especializações. Com o meio ambiente é muito grande, é muito né? grande. Mas continue sua fala, seu raciocínio em relação à importância do saneamento básico. A importância, veja bem, eu acho que essa discussão, voltando à discussão, a importância de uma discussão dessa, de uma televisão no meio de comunicação, e aí, mais uma vez, está de parabéns à TV Master, é de que os assuntos graves que estão ocorrendo no país precisam ser discutidos. Nós estamos discutindo a questão da água, mas teve a discussão do petróleo, quer dizer, essa privatização do petróleo, criava um fundo soberano que era para ser investido em saúde, saneamento, em educação, ele está aí sendo delapidado e não há uma discussão. Não há uma discussão. Veja bem, se diz que para fazer o saneamento no país, em 20 anos, atingindo 100%, você precisaria de 430 bilhões de dólares, de 430 bilhões de reais, você está jogando no mar, renunciando a 1 trilhão de impostos de empresas privadas que estão recebendo gratuitamente a exploração do petróleo. Então, esses fatos nacionais, essas posições que esse governo golpista tem tomado, eles precisam ser discutidos democraticamente. E, por isso, mais uma vez, nós achamos de fundamental importância essa discussão aqui na TV Master. Agora, voltando à questão da água. Um exemplo de privatização desastrosa que aconteceu no governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi a única que ele conseguiu fazer, no Brasil, no restante ele foi derrotado, foi a privatização de Manaus, pela uma empresa francesa. Essa privatização levou à destruição do saneamento no restante do Estado e na própria capital. Né? A própria capital, hoje, ela só tem 5% de esgotamento sanitário e tem 70% de abastecimento de água. Veja que coisa grave. E essas coisas precisam ser discutidas com a sociedade. Essa medida provisória, ela não foi discutida com a sociedade. Ela tenta desestruturar uma legislação que foi amplamente discutida com a sociedade. Então, nós precisamos fazer essa resistência. É nisso que o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, ela demonstrou uma posição de estadista, onde viu mais além. Eu me lembro que, voltando a uma retrospectiva anterior, Ricardo, quando era prefeito de João Pessoa, que se discutia a questão de municipalização. Aí, ora, João Pessoa é a maior capital, ou é a maior cidade do estado, é a que tem um maior faturamento, uma maior arrecadação. Hoje, Ricardo foi ao sindicato, disse, eu quero discutir essa importância, e quero ver a visão de vocês. Por que a gente não pode municipalizar? E nós explicamos. Ricardo, a questão é de fundamental importância para a sociedade, para a saúde do Estado. É importante que o Estado
seja beneficiado por um caixa único, porque a saúde se estende a todo o Estado. Aí ele entendeu, ele disse, não, realmente para a cidade de João Pessoa poderia ser provisoriamente bom, mas seria o caos em saúde pública para o Estado, que no final prejudicaria João Pessoa. Então, eu não vou tomar essa posição, já como prefeito. E quando ele toma essa posição a nível de governador, defendendo e se opondo ao governo federal, ele atingiu o governo federal com uma medida que fez com que 18 estados que já estavam na lista do BNDES, esses estados modificassem sua posição. Então, ele tomou uma posição avançada, uma posição praticamente de vanguarda, uma posição de ver mais além o benefício do Estado. Então, ele foi realmente de uma envergadura sólida, foi um estadista de ver mais adiante. Agora, voltando à nossa discussão da importância do saneamento, nós temos que preservar o saneamento no país inteiro. Por quê? Porque investimentos em saneamento, eles são investimentos muito caros. As empresas privadas só interessam os grandes municípios. Nós não temos no país, dos 5.700 municípios, 675 municípios aproximadamente, nós só temos uma média de 300 a 400 municípios rentáveis, ou seja, que explorados, eles conseguem dar o retorno do custo, e possa fazer, e tem capacidade de fazer investimento. O restante não tem essa capacidade. Então, o subsídio cruzado permite essa transferência de renda dos maiores para os menores, unificando as tarifas, fazendo com que as tarifas sejam menores em todas as cidades abrangidas pelo Estado. Então, nós temos que ter essa visão coletiva de saúde pública. As grandes manifestações internacionais hoje, a ONU considera a água como de importância vital para a saúde do ser humano, que lhe dá uma dignidade. A ONU não coloca a visão da água como privatista nem como mercadoria. Então, a ONU defende exatamente a exploração pelo setor público da água. Então, é muito importante essa preservação. E, no mundo inteiro, o exemplo do retrocesso das empresas que foram privatizadas e ocorreu o fracasso de retornarem ao controle público. Então, nós convidamos os companheiros, a população paraibana a ter consciência, porque nós estamos defendendo a saúde da população, o bem-estar da população. E incorporar essa luta também, aí eu faço um apelo, viu, Lena, outros assuntos de interesse nacional que têm uma repercussão sobre a questão do saneamento. Como eu estava dizendo, a defesa hoje do petróleo, do pré-sal, que existia o planejamento para fazer um fundo soberano, para se investir em saúde, em saneamento, em saúde pública, em segurança. E, dado da maneira como ele tem sido entregue às multinacionais e até a empresas estatais de outros países, como da Noruega, a Noruega tem um fundo soberano na exploração do petróleo. No entanto, ela ganhou aqui, praticamente quase gratuitamente, com isenção de impostos, a exploração de campos de petróleo no Brasil, a preço quase, com a colocação de que a empresa privada é mais eficiente. Não. No setor de saneamento, no setor de exploração de energia elétrica, tem demonstrado que existem excelentes empresas de domínio público, de gestão pública, que fazem administração de excelência. Então, temos que defender o bem público. Bom, eu quero me despedir de vocês, Geraldo Quirino, se tiver mais alguma coisa a acrescentar, agradecer por hoje, por enquanto. Né? Agradecer, serão Nena, convocados outras vezes, né? Agradecer aqui duplamente... Só olhe para mim se esse microfone está ligadinho aí. Tá, ok, pode ficar à vontade. Agradecer aqui duplamente a TV Master, né, esse ato democrático de discutir um assunto tão importante para a sociedade, né? A exemplo que está aí, né? A TV Master está preocupada para discutir com os vices, né? Não vai discutir só com os governadores. Então, a TV Master está dando um banho de democratização de um meio de comunicação, o que a gente realmente não vê em outros veículos aí fazer isso. Nós, na verdade, nós não temos espaço para discutir esse assunto de saneamento como a gente tem aqui, né? A gente tem que dizer esse público. E dizer que estamos bastante satisfeitos aqui com esse debate e estamos às ordens, viu, para você. E, mais uma vez, parabéns pela pessoa em si.
Muito obrigada. Estou me achando, me sentindo o máximo, Zé. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado pela colaboração. Falar sobre esse assunto é muito importante para todos. A gente deixa todo mundo bem informado, viu? E vamos aguardar os acontecimentos, porque eu torço para que esse Brasil possa tomar um rumo diferente. Que Deus possa abençoar todos nós, né? Perfeitamente. Obrigado por ter vindo, viu? Agradecer ao Sistema Master de Televisão e a você, mais uma vez, nossos parabéns. Né, obrigada. Pessoense. Obrigada. E fazendo aqui a convocação para o dia 30, toda a sociedade paraibana se engajar nessa luta, que é muito importante. Água é vida e não pode ser tratada como mercadoria. Um abraço a todos, Deus abençoe a todos e até Verdade. novo programa. Nós temos água, assim, que é uma bênção para todos nós. O Brasil tem água. Tem lugar que nem tem, a exemplo de Israel, que eu até abri o programa hoje falando sobre a escassez da água, né? Que é, ou a gente cuida do meio ambiente, ou cuida da nossa água, daqui a pouco vamos estar sem água potável. E essa é a realidade do nosso mundo, né? Isso é um problema mundial, na verdade. É verdade. Olha, daqui a pouco vamos conversar com a advogada doutora Michele Ferrari.